Provai e vede. História de hoje: motivação no desafio. Eu era servidor público, trabalhava na Agência de Águas da Bahia e fui transferido para atender a comunidade de Vila Sauípe, a 70 quilômetros de Salvador. Embora a região fosse um paraíso tropical, com lindas praias de águas quentes, a vila ficava no interior e não oferecia as facilidades dos grandes centros. Eu, minha esposa Jaciara e meus 3 filhos éramos os únicos adventistas da comunidade de 3.000 pessoas. Nossa casa era a igreja e assim seguimos por algum tempo, até que despertou em nós o desejo de iniciar um trabalho evangelístico na vila, com o objetivo de construir ali um templo adventista. O importante era iniciar a obra do Senhor. Alugamos uma pequena casa que serviu de igreja por um bom tempo. Os frutos começaram a brotar e as pessoas foram batizadas. Os meses se passaram. Recebemos a doação de um terreno e imediatamente iniciamos a construção. O dinheiro vinha de parte do meu salário, de doações dos amigos e empresários locais e também do caixa da igreja. A obra seguia como era possível, até que recebemos uma grande ajuda financeira da administração do campo e conseguimos concluir o templo. Hoje, nossa igreja, ainda que pequena, é uma luz do Evangelho aqui na comunidade. Para atender melhor aos irmãos, nossa igreja recebeu outro grande apoio da administração e estamos reformando a fachada central e construindo um tanque batismal. Tudo para a obra de Deus. Nós somos os pioneiros aqui em Vila Sauípe. E o Senhor tem feito o seu povo seguir em frente no cumprimento da nossa grande obra de evangelização. Os membros da igreja em todo o mundo têm sido fiéis nas ofertas. Desta forma, a administração do campo conseguiu nos apoiar financeiramente na construção do nosso templo. Eu sei que existem inúmeros projetos que também estão recebendo ajuda financeira, como no caso da igreja de Lauro de Freitas, que hoje pode receber mais de 500 pessoas. Da igreja de Maragogipe, que se tornou a mais bonita da cidade. Da igreja de Periperi, totalmente derrubada e refeita. Da igreja do Parque Verde 2, colocada de forma visível para a comunidade. Da igreja de Gleba H, reconstruída numa estrutura de Maranata, e muitas outras. Com uma fé inabalável e orações fervorosas, seguimos as orientações de Deus e o mar se abriu para nós. Louvado seja o nosso Deus, provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Bom dia, minha filha! Bom dia, vozinho. O senhor dormiu bem? Vou ser sincero, Ana. Tive uma noite bem ruim. Estou sentindo dores em todo o corpo. O senhor não pretende ir à igreja desse jeito, né? E você? Já viu eu ficar em casa em pleno sábado? Vou à igreja sim. Mas, vô, sua saúde está frágil. É melhor o senhor ficar em casa e assistir o culto pela internet. Quando estiver melhor, você vai. Ô, filha, eu gosto muito de ir à igreja. Lá eu encontro os irmãos e posso louvar a Deus. Inclusive, hoje eu preciso devolver o dízimo e as ofertas que preparei para adorar a Deus.
Realmente é importante ir à igreja, mas como o senhor não está se sentindo bem, pode acompanhar o culto pela internet. Quanto ao dízimo e às ofertas, sabia que é possível devolver pelo celular? Acho que ouvi alguém na igreja comentar, mas não sei o que se trata. Olha que prático! Seu celular é smartphone, certo? Ótimo! O senhor aprendeu rapidinho a mexer no WhatsApp, então o 7Me vai ser moleza. O senhor vai entrar na loja de aplicativos, digitar 7Me e baixar. Quando abrir, digite aquele e-mail que criei para o senhor. O mesmo que está cadastrado na secretaria da nossa igreja. Depois, o senhor vai receber um e-mail para ativar o cadastro. Depois de ativar, é só voltar no aplicativo, entrar com usuário e senha e escolher se o senhor quer ofertar, dizimar, atualizar os dados cadastrais, solicitar transferências entre igrejas, acompanhar a situação financeira da nossa igreja local ou conferir recibos extratos. É bem simples. Que jeito prático de adorar, filha! Depois dessa explicação, acho que vou ficar em casa para repousar e melhorar, pois em breve desejo estar na igreja. Vou acompanhar hoje o culto pela internet e farei a minha adoração por esse aplicativo. Obrigado, Ana! Vou começar a usar o 7Me agora mesmo. Isso aí, vozinho. Melhoras, viu? Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Feliz sábado, meus amores! Tudo bem com vocês? Que gostoso é estarmos aqui para ouvirmos mais um pouquinho sobre o Papai do Céu, não é verdade? Nesse momento tão gostoso que é o momento da historinha. Se você não me conhece, eu já vou me apresentar. O meu nome é Jéssica e você pode me chamar de Tia Jé ou de Projé. Pode me chamar do que você quiser, tá bom? Vamos nos preparar para ouvir a nossa história? Vamos lá? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Filipenses 4:9. Vamos lá? Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Vocês sabiam que tem gente que só gosta de fazer lição da escola? E tem outros que só gostam de brincar. E outros que gostam de fazer artesanato, coisas com as mãozinhas. Mas vocês sabiam que os sábios conseguem fazer as duas coisas? Eles usam a cabeça para pensar e as mãozinhas eles colocam para funcionar, para fazerem coisas boas. Sabe, Abraão tinha um sobrinho que se chamava Ló. E Ló estava com um grande problema. O país dele estava em guerras. E sabem o que Abraão fez? Ele colocou a cabeça para pensar, bolou um belo de um plano,
chamou todos os seus amigos que montaram em seus cavalos e foram colocar o plano de Abraão em prática. Viu só? Abraão conseguiu fazer o seu plano virar realidade. Abraão era muito sábio. Primeiro, ele colocou a cabeça para pensar. Depois, ele colocou em prática o seu plano. Abraão era muito parecido com Jesus. Primeiro ele pensava e depois ele fazia. E a cada dia ele crescia mais em sabedoria. Lembrem-se, o sábio primeiro pensa e depois ele faz. E você? O que você faz para resolver algum problema? Você já fica todo eufórico, já dá um jeito de resolver da sua forma. Mas muitas vezes quando nós fazemos isso, algo dá errado. Nós precisamos primeiro sempre pensar, sempre colocar a cabecinha para pensar e também buscar a Deus para que Ele nos ajude a resolver os nossos problemas. Certo? Então que você possa ser muito sábio todos os dias e que possa sempre colocar a sua cabecinha para pensar e pedir sempre ajuda para o Papai do Céu, para ele te ajudar a ser sábio e a resolver os seus problemas. Vamos orar? Eu sou forte junto com Jesus. Posição de oração. Querido Papai do Céu, me ajude a ser sábio, para que eu possa sempre enfrentar qualquer tipo de problema, pensando antes de agir. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Tão
Tudo bem com você? Que bom encontrar com você aqui mais uma vez. Bem-vindo ao terceiro estudo da nossa série O Começo do Fim. Toda semana um novo tema relacionado com os últimos acontecimentos da história desse mundo, conforme descrito na Bíblia. Você é bem-vindo para participar conosco. Se você perdeu alguns dos últimos temas, os dois últimos temas que estudamos aqui, é só ir no canal do YouTube e procurar o link que está lá disponível para você. O tema de hoje é sacudidura. Mas antes da gente abrir a Bíblia, vamos falar com Deus em oração? Feche seus olhos e vamos orar? Senhor, estamos vivendo horas decisivas na história desse mundo. Os acontecimentos nos deixam inseguros quanto ao futuro. Mas em tudo isso, existe uma mensagem de esperança. E é sobre isso que nós queremos ouvir hoje. Fala conosco. Abençoa cada pessoa que me assiste nesse momento. Nos dê entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Nosso texto base de hoje está no livro de Amós, no capítulo 9, verso 9. Livro de Amós, capítulo 9, verso 9. Aqui nesse verso, nós encontramos essa expressão-chave que intitula a nossa mensagem de hoje. Amós 9, 9 diz: Porque eis que te darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. A expressão sacudidura é uma expressão que vem de um cenário agrícola. É a referência ao processo de peneiramento dos grãos recém-colhidos, para que possa haver uma espécie de filtragem dos elementos impuros, a fim de que apenas o verdadeiro grão possa permanecer nessa colheita. Dentro do contexto profético e escatológico, que é uma palavra que significa os eventos do fim, que fala sobre os acontecimentos finais da história desse mundo, a expressão ela é usada como um processo que vai acontecer em grande escala no fim dos tempos, com o objetivo de separar os verdadeiros fiéis daqueles que são infiéis, ou seja, separar aqueles que supostamente amam e seguem a Deus, independente da sua denominação, daqueles que vivem uma fé de aparência. Assim, a sacudidura une e separa. Ela une fiéis que possam estar distantes da verdade, mas ainda assim fiéis. E separa infiéis que possam estar próximos da verdade, mas que na verdade não se comprometeram com ela. Talvez seja mais fácil entender esse assunto à luz de uma parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 13, verso 24 até o verso 30. Mateus capítulo 13, verso 24 ao verso 30 diz o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro.
Ao olharmos para esta parábola, podemos entender melhor o porquê da sacudidura. Jesus nos diz aqui que um homem semeou boa semente de trigo em um campo. Isso representa o verdadeiro evangelho, que encontra um coração sincero e converte esse coração sincero. Mas a parábola prossegue dizendo que no meio da noite um inimigo planta o joio. O joio é uma erva daninha, bem parecida com o trigo. Ela é tão parecida que em alguns lugares é chamado de falso trigo. O joio é tão parecido que só quando vira espiga é que o joio e o trigo de fato se diferenciam bem, permitindo assim a separação entre os dois. O joio possui um fungo que pode produzir graves efeitos nos seres humanos. Tanto é assim que em várias línguas europeias, a palavra que se refere ao joio remete a um estado de embriaguez. É interessante notar que os servos questionam o joio em um campo onde só foram semeados boas sementes. Não se espera sementes ruins em um ambiente tão bom e sob os cuidados de um agricultor tão zeloso. Esse agricultor, por sua vez, responde que um inimigo fez isso. Essa história é uma metáfora de como acontece no meio do povo de Deus e, por que não dizer, na igreja. O inimigo semeia suas falsas e venenosas sementes no ambiente cristão, de tal maneira a desvirtuar a compreensão do verdadeiro e puro Evangelho. A reação natural é sempre questionar o agricultor. Veja, até na parábola, eles vão até o agricultor e dizem: o senhor não semeou somente boas sementes? Como é que surgiu esta semente ruim? Bom, o agricultor é o próprio Jesus. Infelizmente, muitos, ao verem as ações do inimigo no meio do povo de Deus, semeando discórdia, acabam perdendo a fé na bondade e pureza do semeador. Alguém manifesta o comportamento de joio dentro da igreja ou no povo de Deus e rapidamente as pessoas pensam: essa igreja não pode ser de Deus. Como é que numa igreja supostamente de Deus existem atitudes como essa? Veja bem, Deus nunca disse que sua igreja seria perfeita. Ao contrário, ele deixou claro que a ação de Satanás dentro do seu povo seria uma realidade. O que nos faz concluir duas coisas. Primeiro, não espere uma igreja perfeita. Até o fim, veremos pessoas dentro da igreja trabalhando contra ela. Até o fim, veremos pessoas supostamente fiéis dando um exemplo negativo e até mesmo escandalizando e desvirtuando as pessoas. Você não pode julgar um hospital pela gravidade dos seus doentes. Se a igreja é um hospital, não olhe para os doentes que somos todos nós, eu e cada um de vocês. Olhe para a cura que é Cristo. Segundo aspecto, não é nosso papel arrancar o joio da igreja. Esse talvez seja o tópico mais difícil de ser entendido e absorvido dentro dessa história. Os servos perguntam ao semeador se podem arrancar o joio, mas ele sabe que se for arrancado antes da hora, levará consigo boas espigas e boas sementes poderão ser destruídas devido à dificuldade de se diferenciar um do outro. Por isso, ele diz para esperar, pois próximo à colheita, quando estiver maduro para isso, nesse momento, a igreja será sacudida. E aí sim, o joio sairá e apenas a boa semente ficará. Cabe aqui uma reflexão. Qual é o sentido de alimentar um espírito crítico para com a igreja? Se sabemos que o inimigo está atuando ativamente para desvirtuar a igreja,
E enquanto o dia da sacudidura não vem, o inimigo vai sempre conseguir levar alguns para o seu lado. Já percebeu que criticar só vai enfraquecer a minha própria fé? Criticar a igreja não muda a igreja, mas criticar a igreja pode abalar a minha visão dela. E isso pode me fazer ter uma visão negativa do povo de Deus, por causa do joio que está no meio dela. Mas a igreja tem defeitos e erros, e Jesus sabia disso. E sabe o que ele disse? Deixem crescer. No tempo certo, o joio será arrancado e o trigo será separado. Assim, o abalo, a sacudidura que a igreja há de passar é a purificação da igreja visível e invisível de Deus. É na sacudidura que falsos crentes não resistem e abandonam a suposta fé. Mas também é na sacudidura que aqueles que decidem crer se aproximam e passam a fazer parte da igreja de Deus. Ou seja, a sacudidura expele o que é mal e atrai o que é bom. Como a igreja será sacudida? Primeiro, a igreja ela é sacudida pela perseguição. No tempo da igreja primitiva, quanto maior a perseguição, maior a propagação do evangelho. Enquanto muitos cristãos morriam nas arenas e coliseus, muitos cristãos surgiam de tais testemunhos de fé. Mas somente a fé verdadeira é capaz de impulsionar uma pessoa a permanecer firme ao lado de Deus, no meio da perseguição. A segunda maneira da igreja ser sacudida acontece através da reação ao testemunho profético de Deus. A vontade e palavra de Deus, ao ser revelada, leva muitos a endurecerem o coração, fazendo com que se afastem da fé. E assim, quando eu nego o profeta, a palavra do profeta ou a palavra de Deus, eu acabo sendo abalado. A minha fé é testada. Uma terceira maneira é através da pregação de falsas doutrinas. Isso pode levar muitas pessoas a se afastarem do puro evangelho, passando a seguir ensinos que são parcial ou totalmente diferentes daquilo que a Bíblia de fato ensina. Em alguns casos, é uma pitada de erro no meio da verdade, mas basta uma pitada de erro no meio da verdade para enfraquecer a fé de um cristão que não esteja com a fé devidamente enraizada em Deus e na sua palavra. Outra maneira também acontece quando pastores influentes ou líderes de igreja se afastam da fé ou escandalizam os outros com pecados que vêm a se tornar públicos. Uma vida não santificada da parte daqueles que são líderes da igreja tem o poder de abalar a fé de muitas pessoas. E por fim, uma última maneira pela qual a igreja será sacudida e abalada será através do fogo das provações. Sim, as provações, elas nos colocam frente a frente com o tipo de fé que a gente alimenta. Aliás, se a gente analisar bem, na vida pessoal, também é assim que acontece. Quando passamos por dificuldades, a nossa fé é colocada à prova. A sacudidura é uma mensagem para os crentes. É uma mensagem que nos leva a refletir no tipo de crentes que nós somos e de como nós estamos vivendo a nossa religião. Quando se aproximar o período da colheita, a igreja será amplamente abalada. Já podemos ter um vislumbre nos dias de hoje. A pandemia trouxe uma espécie de abalo, a meu ver, ainda pequeno. A igreja, e com certeza, já mexeu com a vida de muitas pessoas. Enquanto que para alguns o abalo, mesmo agora, na pandemia, é sinônimo de esfriamento,
Para outros, o abalo é motivo para renovação e reavivamento espiritual. No dia em que a igreja for abalada, muitos que estão por aí perdidos hão de se unir às fileiras de Deus. E vários que estão nas fileiras de Deus hão de se rebelar e mostrar que tipo de semente foi cultivada em seu coração: joio ou trigo? Trigo ou joio? Trigo foi feito para ser colhido. Joio cresce para destruição. Trigo é o crente em essência. Joio é o crente de aparência. O trigo é maleável e ele se curva com facilidade. O joio é rígido e não se curva nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio fica cada vez mais enraizado e é difícil de ser colhido. O lugar do trigo é no celeiro. O lugar do joio é na fogueira. O trigo vira pão, que serve de sustento. O joio não serve para nada, exceto para ser jogado fora. Que tipo de semente está sendo plantada em seu coração? A igreja está prestes a ser abalada. E quando esse dia chegar, eu quero que o abalo confirme a sua fé e a sua salvação. Que tipo de semente que você está cultivando? Está dentro da igreja, mas o coração está fora? Quer a salvação de Deus, mas não abre mão dos prazeres enfeitiçantes desse mundo? O mais importante dessa história é que o terreno que recebe as sementes, que é o seu e o meu coração, escolhe o tipo de semente que vai crescer. No final das contas, nós mesmos, nossas atitudes hoje e nossas escolhas vão definir se, quando a igreja for sacudida, seremos joio ou trigo. Ainda é tempo de semear. Ainda é tempo de regar e cuidar. Então cuide do trigo. Sufoque o joio. Viva uma vida cristã em essência e não de aparência. E quando o dia chegar, nada. Um grupo de mulheres estudava o livro de Malaquias, quando se depararam com o capítulo 3, onde dizia: e assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. Esse verso deixou aquelas mulheres intrigadas, e uma delas se ofereceu para ir procurar um ourives, a fim de entender o que o verso queria dizer. O profissional, então, o ourives, convidou aquela mulher a ir vê-lo fazendo o trabalho de purificação da prata. O homem colocou um pedaço de metal sobre o fogo e o aqueceu. Explicou que no processo de refinamento era preciso manter a prata no meio do fogo, onde as chamas eram mais quentes, de forma a queimar todas as impurezas. Ela então lhe perguntou se era verdade que ele precisava se sentar em frente ao fogo enquanto a prata era refinada. Ele disse que sim, pois disse que precisava olhar o tempo todo para ela, para evitar que a prata fosse destruída. Então, a mulher perguntou: e como é que você faz para saber quando a prata está purificada? Ele então respondeu: é fácil. Quando eu olho para ela e vejo a minha imagem refletida nela, aí eu sei que a prata foi purificada. Que tal ser hoje a verdadeira imagem refletida de Deus? Quando Deus olha para nós e vê a sua imagem refletida em nós, Ele sabe que o nosso coração foi purificado. Só quem é trigo de verdade reflete Jesus. Mas você escolhe se quer ser trigo. Escolha hoje refletir Jesus em tudo o que fizer. Escolha hoje ser trigo. Receba a semente do Evangelho
e deixe Jesus transformar o seu coração. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, diante de tudo o que estamos passando, nossa fé está sendo provada. Tua igreja está sendo sacudida pelas crises que nos cercam. Eu te peço que nos faça fortes, que nos una em Ti, que nos dê uma fé capaz de passar pela provação e dúvida para nos levar para o céu no grande dia da colheita. Não deixe a gente perder a fé com a presença do joio, mas que confirme ainda mais a certeza de que Tu estás no controle da nossa vida, Tu estás no controle da nossa igreja e que Tu estás no controle da história desse mundo. Entregamos o nosso coração a Ti e pedimos que nos abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom te ver hoje, mas na semana que vem a gente tem outro encontro. No terceiro episódio da série O Começo do Fim. E o tema da semana que vem será Chuva Serôdia. Nos vemos lá. Até breve. Olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dessemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, pras batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi, só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia que Ele seja o guia, ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo. Sim, Ele vai comigo.